30 de agosto de 1944, fronteira da Bélgica. Escuridão total. A chuva batia forte contra as coberturas de lona de um comboio de caminhões do Exército dos Estados Unidos. Os veículos rodavam rápido, rápido demais para estradas tomadas pela lama. Eles seguiam em direção ao oeste para longe das linhas de frente. O destino era um gigantesco depósito de suprimentos do primeiro exército americano. No rádio, apenas o chiado da estática. Os motoristas estavam nervosos. Por quê? Eles não temiam atiradores de elite alemães. Eles não temiam minas terrestres no caminho. O medo real vinha da polícia militar americana. O motivo era direto. Aqueles homens não estavam em uma missão de rotina. Eles estavam executando um assalto. No vídeo, nota-se o detalhe. Os soldados removeram os emblemas das divisões de seus ombros. Eles usaram tinta fresca para cobrir os símbolos do Terceiro Exército nas portas dos caminhões. Nas mãos carregavam documentos falsificados. As ordens não vieram de oficiais de baixo escalão, elas vieram diretamente do topo. O comando partiu do general George Patton. A missão era simples: dirigir até o depósito do Primeiro Exército e fingir que faziam parte daquela unidade. O objetivo era carregar 500 mil galões de gasolina e desaparecer com a carga. Era um roubo planejado contra os próprios aliados, à primeira vista, uma operação logística, mas na prática, um crime militar. Se fossem capturados, o destino seria o tribunal marcial. Roubar suprimentos do seu próprio exército é traição. Mas para Patton, o conceito era diferente. Não era roubo, era sobrevivência. 31 de agosto de 1944. Eisenhower cortou o suprimento. O combustível foi todo para o Marechal Montgomery. Patton recusou-se a aceitar a ordem. Ele disse uma frase que ficou na história: "Meus homens podem comer seus cintos, mas meus tanques precisam de gasolina." Esta é a história do grande roubo de combustível de 1944. O general mais famoso da América tornou-se um ladrão para vencer a guerra. Ele enganou seus próprios superiores. Os suprimentos desapareceram nos tanques do Terceiro Exército. Por que Patton teve que roubar? A resposta está na velocidade da guerra em agosto de 1944. A saída da Normandia foi um estouro. Foram meses de combates lentos e sangrentos nas sebes francesas. Mas agora, os aliados estavam soltos. Patton liderava o ataque. O Terceiro Exército avançava mais rápido que qualquer exército na história, 30 quilômetros por dia. 60 quilômetros por dia, às vezes 100. Eles libertaram Paris, eles cruzaram o rio Sena, eles perseguiam os alemães de volta ao Reich. Mas a velocidade tem um preço. Um exército moderno é uma fera que come gasolina. Um tanque Sherman faz menos de 400 metros por litro. Patton tinha milhares de tanques, tinha milhares de caminhões e jipes, todos os motores ligados ao mesmo tempo. O consumo era brutal. O Terceiro Exército gastava 350 mil galões de combustível por dia apenas para rodar. Se houvesse combate, o número subia para 450 mil. As linhas de suprimento chegaram ao limite. No mapa, nota-se o problema. O combustível vinha das praias da Normandia. Isso ficava a centenas de quilômetros de distância. O Red Ball Express, um comboio massivo de caminhões, operava 24 horas por dia. Motoristas mal dormiam. Mesmo assim, o esforço era insuficiente. A política entrou em cena. No dia 29 de agosto, uma reunião de crise ocorreu no Quartel-General Supremo. Dwight D. Eisenhower tomou uma decisão logística. Ele priorizou o flanco norte. À primeira vista, uma decisão estratégica comum, mas na prática, uma sentença de paralisação para Patton. O que Eisenhower não esperava. Setembro de 1944. Dwight Eisenhower tinha um problema logístico impossível. Ele comandava 2 generais agressivos, Patton ao sul e Montgomery ao norte. Mas havia combustível para apenas um. Por que paralisar o exército que mais avançava? A resposta era política. Eisenhower precisava manter a aliança entre Estados Unidos e Inglaterra intacta. O sistema de suprimentos dos aliados estava entrando em colapso. Os caminhões não davam conta da distância entre a Normandia e a linha de frente. Não havia gasolina suficiente para manter 2 exércitos em movimento acelerado. Alguém teria que parar. O marechal de campo Montgomery exigiu prioridade total. O plano dele era audacioso, a Operação Market Garden. Montgomery prometeu a Eisenhower que cruzaria a Bélgica e a Holanda em um único golpe. Ele afirmou que poderia encerrar a guerra com um empuxo poderoso até Berlim. Para isso, ele exigiu que Patton fosse imobilizado. Eisenhower cedeu à pressão britânica.
Ele assinou a ordem oficial. A prioridade de suprimentos foi destinada ao 21º Grupo de Exércitos no Norte. Isso significava que Montgomery receberia cada gota de combustível disponível. Para George Patton, a notícia foi um golpe seco. Ele recebeu a mensagem do quartel-general no rádio. O texto dizia: "O Terceiro Exército deve parar. Não haverá fornecimento de combustível até nova ordem." Na filmagem da época, nota-se o terreno seco e as colunas de blindados estáticas. Patton estava em seu posto de comando perto da cidade de Verdun. Ele não apenas leu a ordem, ele explodiu de fúria. O general socou o mapa sobre a mesa de madeira. O impacto derrubou objetos. "É um erro terrível", ele gritou para seus oficiais. Patton via o que os burocratas ignoravam. Os alemães estavam em retirada desordenada. Eles estavam quebrados. À primeira vista, uma decisão estratégica, mas na prática, um fôlego para o inimigo. Uma visão inquietante. Ao longo da estrada para o rio Mosela, milhas de tanques americanos estavam paralisados e em silêncio. Os motoristas sentavam nos cascos de metal, fumavam cigarros e olhavam para o leste. Os alemães estavam logo ali, depois do horizonte, mas os americanos não podiam se mover. Patton inspecionou as linhas. Ele viu sua máquina de guerra perfeita estagnada. O culpado não era o inimigo, era a falta de papelada. O que Patton viu do seu jipe? Ele viu colunas alemãs escapando. Ele viu soldados inimigos cavando trincheiras do outro lado do rio. Ele sabia que cada hora de espera aumentava o preço da vitória em sangue. Em seu diário, Patton escreveu: "Ficar sentado aqui esperando é assassinato. Eu não farei isso." Ele convocou seu chefe de Estado-Maior, o general Robert Gay. Chamou seus oficiais de suprimentos. Patton não pediu um plano. Ele deu uma ordem curta: "Consigam gasolina. Não me importa como. Não me importa quem vocês terão que roubar. Apenas consigam." Os oficiais trocaram olhares. Eles entenderam o recado. Eles não esperariam por uma remessa oficial. Eles iriam tomar o combustível. À primeira vista, uma operação logística, mas na prática, um crime militar. Oficiais de inteligência de Patton localizaram um depósito massivo de combustível na retaguarda do Primeiro Exército dos Estados Unidos. O Primeiro Exército, sob o comando de Courtney Hodges, também tinha ordens para desacelerar, mas eles possuíam estoque, centenas de milhares de galões de gasolina armazenados em galões de metal, apenas esperando. Patton montou uma companhia de caminhões provisória. Ele escolheu seus motoristas mais rudes, selecionou oficiais especialistas em mentir. A ordem foi direta: removam todas as insígnias do Terceiro Exército. Na filmagem da época, nota-se, os soldados arrancam os emblemas dos ombros, pintam por cima dos códigos de identificação nos para-choques. Eles falsificaram requisições de transporte. Criaram documentos falsos alegando que o combustível era para uma missão de Prioridade 1, autorizada pelo alto comando. Sob a cobertura de chuva e escuridão, o comboio partiu. Eles dirigiram para o norte, passaram pelos postos de controle da polícia militar. Quando interrogados, eles mentiram. "Suprimentos do Primeiro Exército", diziam, movendo estoque para o depósito avançado. O plano era audacioso e tecnicamente criminoso. Os caminhões avançaram pela lama até o alvo. Não havia margem para erro. Eles chegaram ao depósito de combustível. Ouve-se o barulho das tampas de metal sendo abertas. O Terceiro Exército de Patton estava agora roubando o próprio exército americano para manter a guerra avançando. Eles carregaram cada centímetro dos caminhões. Assim, terminou o impasse no papel. O combustível começou a fluir.